Você já imaginou que a constipação intestinal, além de causar desconforto abdominal e sensação de inchaço, pode também elevar a sua pressão arterial de forma significativa e silenciosa? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência, e tenho observado no consultório como esse hábito, aparentemente inofensivo, leva muitos pacientes, especialmente aqueles com mais de 60 anos, a experimentar picos de pressão inesperados, mesmo sem histórico prévio de hipertensão grave. Hoje vamos explorar o impacto surpreendente da retenção de fezes na dinâmica cardiovascular, entender como o aumento da pressão intraabdominal atua como um fator de risco cardiovascular, descobrir quais alimentos e chás podem regular o intestino em até 48 horas e aprender posições de agachamento assistido que facilitam a evacuação e aliviam essa pressão interna. Para compreender por que a constipação pode ser tão perigosa ao coração, precisamos voltar ao conceito de pressão intraabdominal, um termo técnico que descreve a força exercida dentro da cavidade abdominal, pressionando órgãos, grandes vasos sanguíneos e até o diafragma. Quando estamos constipados isso ocorre quando as fezes permanecem por mais tempo do que o ideal. No intestino grosso ela acumula água, torna-se mais seca e rígida, ocupando espaço e aumentando o volume interno. Esse aumento de volume gera uma elevação da pressão intraabdominal, que pode chegar a valores 2 a 3 vezes superiores aos normais durante o esforço de evacuação. O coração, por sua vez, precisa bombear o sangue contra essa resistência adicional. Para entender melhor, imagine que o abdômen funciona como um compartimento rígido e semi-fechado, conforme a pressão interna sobe. Os grandes vasos abdominais, menos como a veia cava inferior e a artéria, a aorta abdominal, sofrem compressão, o que reduz o retorno venoso ao coração e, simultaneamente, aumenta a resistência contra a qual o ventrículo esquerdo precisa ejetar sangue. O resultado imediato é um pico na pressão sistólica, muitas vezes não detectado por quem só mede a pressão de forma esporádica e sem considerar episódios de constipação. Pacientes que relatam longos períodos sem evacuar, superiores a 3 dias, costumam experimentar dores torácicas leves, palpitações e sensação de coração apertado ao realizar o esforço para ir ao banheiro. Estudos científicos de fisiologia cardiovascular demonstram que esse esforço de valsalva, o ato de prender a respiração e empurrar com a musculatura abdominal, eleva a pressão arterial sistólica em até 40 milímetros de mercúrio por alguns segundos, e quando repetido várias vezes ao longo de dias de constipação crônica, contribui para um quadro persistente de hipertensão resistiva, ou seja, aquela que não responde tão bem aos medicamentos convencionais. Além disso, o retorno venoso prejudicado induz um aumento reflexo da frequência cardíaca para manter o débito sistêmico, gerando taquicardia e sobrecarregando o músculo cardíaco, que passa a trabalhar em condições adversas. Diante desse cenário, a primeira ação essencial é evitar que o intestino fique retido por tanto tempo. E é aqui que entra a alimentação de forma estratégica, pois pequenos ajustes no cardápio diário podem fazer toda a diferença em apenas 2 dias, para regularizar o trânsito intestinal em até 48 horas. Recomendo um protocolo dietético que associa fibras solúveis e insolúveis, probióticos e líquidos em quantidade adequada. As fibras solúveis, encontradas em alimentos como aveia, chia, maçã sem casca e cenoura ralada, formam um gel no intestino que amolece as fezes, facilitando sua passagem. Já as fibras insolúveis, presentes em cascas de frutas, farelo de trigo e vegetais folhosos, adicionam volume ao bolo fecal, estimulando o peristaltismo. Um exemplo de refeição eficiente inclui um mingau de aveia com chia, acompanhado de uma salada de folhas verdes com cenoura, um pedaço de mamão papaya e uma porção de pêssego em calda light, totalizando cerca de 15 gramas de fibras, só nessa primeira parte do dia. Para a segunda refeição, uma salada de grouda bico com tomate, pepino e uma colher de sopa de linhaça moída oferece proteína vegetal, fibras,
e ácidos graxos, que nutrem a microbiota intestinal e promovem movimentos peristálticos regulares. Os chás desempenham um papel complementar bastante eficaz, pois diversos preparados fitoterápicos têm ação laxativa suave, sem causar irritação intestinal ou dependência. Entre os mais indicados estão o chá de sene, o chá de hibisco e o chá de hortelã-pimenta, cada um com mecanismos de ação distintos. O chá de sene contém compostos antraquinônicos que estimulam diretamente a motilidade do cólon, acelerando o trânsito em até 36 horas. Entretanto, seu uso deve ser moderado, menos até 2 xícaras de 300 ml por dia, por no máximo 3 dias consecutivos, para evitar cólicas excessivas. O chá de hibisco possui flavonoides que aumentam a secreção de água no interior do intestino grosso, facilitando a evacuação sem contrações dolorosas. Uma infusão de uma colher de sopa de flores secas em 300 ml de água fervente, consumida 2 vezes ao dia, já produz efeito em 24 a 48 horas. O chá de hortelã-pimenta relaxa a musculatura lisa intestinal, reduzindo a sensação de cólica e complementando a ação das fibras e dos outros chás. Recomendo combinar esses 3 chás em uma rotação diária, sempre alternando e mantendo-se bem hidratado, pois a falta de líquido prejudica a formação adequada do bolo fecal, além da dieta e dos chás. Há técnicas posturais que podem transformar significativamente a experiência de evacuação e reduzir a necessidade de esforço exagerado. A posição de agachamento assistido, inspirada na anatomia funcional do reto, foi redescoberta por fisioterapeutas especializados em saúde pélvica e já faz parte de protocolos de reabilitação gastrointestinal em hospitais europeus. Para executá-la, você precisa de um apoio estável para os pés. Pode ser um banquinho de casa com cerca de 15 a 20 centímetros de altura, menos, e de uma superfície firme para apoiar os cotovelos, como o assento do próprio vaso sanitário. Ao sentar-se, posicione os pés sobre o banquinho, mantendo os joelhos acima da linha do quadril e inclinando o tronco levemente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Essa inclinação muda o ângulo do reto de aproximadamente 90 graus para cerca de 130 graus, alinhando completamente a passagem fecal e minimizando a necessidade de valsalva. Estudos de urologia e gastroenterologia recomendam ficar nessa posição por 2 a 3 minutos, respirando profundamente e relaxando o assoalho pélvico, permitindo que a defecação ocorra de forma espontânea, sem esforço forçado. Em conjunto, esses 3 pilares, redução da pressão intraabdominal por meio da regulação intestinal, uso de chás e alimentos laxativos, suaves, e adoção de posições anatômicas corretas, fornecem um arsenal completo para controlar a constipação e, consequentemente, proteger o seu coração de picos de pressão e do estresse cardiovascular. É fundamental compreender que isso não substitui o tratamento médico de condições crônicas, mas representa uma estratégia preventiva de grande impacto, especialmente em idosos, que muitas vezes já vivem com reservas reduzidas de função cardíaca e renal. Ao incorporar esses hábitos na sua rotina diária, você estará agindo de forma proativa para evitar aquela sensação de coração apertado e as complicações silenciosas, que podem evoluir para arritmias, insuficiência cardíaca e acidentes vasculares cerebrais. Desafio de hoje, mais do que um convite, é um passo decisivo para a sua saúde. Comece imediatamente a planejar suas refeições com alto teor de fibras. Prepare infusões de chás laxativos alternados e experimente a posição de agachamento assistido na próxima ida ao banheiro. Anote em um diário suas evacuações. Registre dias de uso de cada chá, duração da posição e, principalmente, meça sua pressão arterial antes e depois dessas práticas. Nos comentários, quero saber quantas vezes você conseguiu evacuar sem esforço forçado e como isso refletiu nos seus valores de pressão arterial. Sua história pode inspirar outros idosos a descobrirem o poder de um intestino saudável na manutenção de um coração forte. Se este vídeo te ajudou a entender o elo entre a constipação
e a hipertensão? Deixe o seu like para apoiar o canal, inscreva-se em Doutora Carolina Almeida, Saúde em Dia. Ative o sininho para não perder nenhuma dica vital e compartilhe com amigos e familiares que também precisam cuidar do intestino e do coração. Até o próximo vídeo, cuidando sempre do seu bem mais precioso, o coração.